um excelente dia. Conforme eu sempre falei a respeito das minhas corridas de que eu sou. Eu nunca tive a oportunidade dentro do estado do Rio de Janeiro, entre o meio a Baixada Fluminense de Duque de Caxias, a Nova Iguaçu, a Santa Rita, a Corumbá, agora onde mesmo eu me encontro. Para poder tomar conta dos meus filhos, passando minha necessidade, passando meus apertos, enquanto a própria Baixada Fluminense, o estado do Rio de Janeiro e o seu governo vive debochando da minha vida, zombando de mim, rindo, caçoando, por se acharem que tem os seus efeitos entre meio aos seus colaterais. Por que então o Estado faz isso com o próprio Estado, negrejando a própria vida do próprio Estado e não ter me ajudado por querer me botar e me banalizar e me pôr como um marginal ou como um traficante, uma coisa que eu não sou, que eu luto todos os dias da minha vida para poder demonstrar sempre um cidadão que eu sou. Eu não estou me gabando, não, e nem estou me botando como a melhor pessoa no mundo, não. Mas sou muito mais honesto do que muitos cidadãos que tem dentro desse estado do Rio de Janeiro, que todos os dias luta contra a minha vida pessoal. As minhas cicatrizes, as minhas marcas, as minhas lutas, as minhas corridas durante todo esse tempo de 8 anos da minha vida, eu vivendo, lutando, procurando uma oportunidade onde eu não tive oportunidade de poder ter uma oportunidade. Mas as pessoas sempre me banalizando. As minhas palavras, que realmente eu falei do meu passado, dos 8 anos, ao começar e até agora, me mostraram pelos fatos da própria verdade, pela própria mão deles, ao derramamento de sangue de homens, mulheres e crianças, velhos e idosos. E hoje em dia o que acontece por aí. O estado do Rio de Janeiro, meus senhores, pela convivência política e governamental que hoje em dia está sendo governada e levada, não vai muito longe. Nós temos uma tarifa de 50% por cima do estado do Rio de Janeiro, a 75%, a 100%, por alguma coisa ser vendida para o empresário poder tirar pelo menos 25% dele, para ele poder manter e conviver com a sua família. E poder demonstrar à sua família que ele não pode morrer de fome. E quem sofre com isso são os cidadãos de baixa renda, de baixa qualidade, que se moram ou não dentro de uma favela, que procura querer viver a sua vida honestamente, e muitas vezes por aqueles que são empresários corruptos, que se leva a sua falta de democracia para poder falar que um país desse tem soberania onde? Para poder demonstrar um país desse que tem pessoas honestas onde? Se durante o meado de 3 anos, aos 8 anos de hoje que eu estou, o estado do Rio de Janeiro tivesse me ajudado no potencial que eu tenho, no mundo não estaria assim, estaria melhor. O mundo não respeita o evangelho nem o cristão, não respeita nem o próprio católico, não respeita nem a própria república. Luta pelos governos, pelos presidentes, pelas umas pessoas que muitas vezes muito mal e nunca deram um pão de cada dia. Mas bota forças para poder marginalizar e banalizar a própria cidadania do estado do Rio de Janeiro. Eu não estou falando pelo um, pelo todos, não. Eu não estou descriminalizando nem criminalizando ninguém, não. E eu tão pouco menos estou criticando ou falando mal de ninguém, não. Mas estou me desabafando pelo aquilo que está acontecendo na minha vida e que eu estou vendo pela convivência do dia a dia que hoje em dia nós vivemos. Pelos próprios criminosos que se levam uma vida dupla de 2 personalidades,
de viver criticando e banalizando a vida uns e de outros, para poder depois botar os seus escudos na frente, para poder dizer que nunca foram eles o que fizeram na minha vida. Lutando contra a minha vida para poder pegar uma arma na mão, para poder se tornar um criminoso ou um marginal. Mas Deus, Jeová, ao Deus que eu sirvo, e a seu filho que deu a vida por mim, a honra e a glória que eu devo. Não é o homem, não. Não é o poder, o dinheiro que eles têm, não. Se pegar um milhão de dinheiro aí pela vida, aí pela frente aí, a maioria deles aí vão morrer pelo próprio dinheiro que se tem. Se trocam, se vendem, se banalizam, se matam, se corroem, se corrompem, se... Hoje em dia aí, ó, muitos motoristas de ônibus aí que tiraram onda pampa aí com a minha cara aí, com as empresas todinhas aí que estão o nome aí. Entre meus veiculados aí para poder viver criticando minha vida, estão passando fome. Eu não descriminalizo o que o Trump fez não, contra o Brasil não. É um alto nível de defesa da vida dele. Se for para poder criticar, eu critico pela guerra que ele se meteu, por onde poderia vir, e veio acontecer entre a Rússia, a Ucrânia, o Irã e Israel. E hoje em dia a Venezuela. O Brasil vive pela Venezuela. O arroz, o feijão, a carne, o frango, a soja, o óleo. O meio petrolífico para poder chegar ao estado do Rio de Janeiro do Brasil tem que passar por lá, amigo. E se vier afundar a Venezuela e a guerra começar por lá, e estourar a ponte de amizade, o Brasil morre de fome, porque só tem vagabundo, só tem preguiçosos. E a maioria que fizeram isso aí comigo aí, a maioria são drogados. Bebe. Pega um carro desses aí, ó. Faz um licor de álcool aí por dentro do veículo e por dentro da moto deles, entre meio de tudo aquilo que eles têm aí, para ver se não vai bater aí pelo menos 1% a 5 a 10% de odor de álcool aí. Aí vai falar que o Brasil é um santo. Amigo, o diabo eu não sou não. E nem quero ser o diabo, que o diabo não tem salvação não. Mas se os próprios estados do Rio de Janeiro quis conviver e viver pelo próprio estado que se está aí, quis se botar a própria cara que hoje em dia tem, amigo, outras nações para lá, então vocês não contem que vocês estão vivos por lá. Se contam conforme vocês foram, é um ovo, e vocês dependem da galinha ou do galo para poder chocar ele, para poder nascer um pinto. Senão o bicho sem dente come. Ou senão a própria serpente vai lá e engole teu ovo podre. E ainda elimina toda a sua criação. Aí vai falar para mim que no tempo da ditadura de militar, de 1960, de dentro do próprio estado do Brasil, de hoje em dia, da própria governança que hoje que tem, vai falar que o Brasil é um santo. Aí quanto Moraes bota para carcar em todo mundo, critica Moraes. Sabe por quê, amigo? Porque a maioria da polícia corrupta, quem mandou investigar foi Moraes. Aí quer falar mal do cara porque são corruptos e apoia a corrupção no próprio estado do Brasil. Que Brasil de soberania de merda! Que Brasil de soberania de lama! Que Brasil de soberania de corruptos! Que quanto um luta contra a corrupção do próprio estado do Brasil, vem uma porção de corruptos querendo eliminar aqueles que lutam pela verdade e pela justiça. Então não fala que o Brasil nunca vai ser soberano e que nunca matou a mesma fome nem de uma mãe que tem uma filha dentro de casa e que muitas vezes passa por certos tipos de dificuldade na vida, por causa de certos tipos de homem que se fala que são homens e muitas vezes se torna próprio lixo de dentro da própria casa, que não sustenta nem a própria família nem a própria mãe. Aí vai querer dizer o quê? Soberano nada, amigo. São mortos de fome que até os próprios pneus careca, hoje em dia eles andam e mandam modificar os pneus que se tem. Para poder economizar o quê? Que lei que o Brasil de trânsito tem?
Anda lá nos Estados Unidos lá. Entra dentro da China e do Japão com teu pneu careca lá, com teu carro morto. Pra ver o que acontece, pra ver se tu não é rebocado na hora. E há de você reclamar. Pra ver onde que você vai parar dentro de uma delegacia. Soberano nada, aquele caminhão lá, ó. Bem vazio daqui de São Paulo aqui. Venezuela, Paraguai, Uruguai, Cuba, Bolívia, Colômbia. Aí vem os terminais de trem. Até poder chegar um arroz e um feijão adequado na minha mesa. Tem que passar por lá que nem o Brasil tem. Uma coisa eu posso falar a verdade para os senhores. De sais minerais o Brasil é cheio. E o bastante. Mas não nasce chuchu e nem mandioca. Porque apodrece. Quando tu pega aí, tu corta ela, tu bota na panela, o meio dela tá como? Tá duro igual pedra. Sabe por quê? Porque o Brasil é petrolífico, amigo. E o próprio petróleo matou o próprio Brasil. Aí vai querer falar de quê? De soberania? Vai querer falar de quê? De quê? Porque nem eles ali, amigo, tiveram oportunidade na vida deles de poder viver a vida deles, que é de certo tipo de cidadãos inadequados, inconvenientes, corruptos. Aí acha que eu tenho medo de falar da política brasileira por causa de um Estado. Hoje em dia, o que você tem para poder comprar? Para dentro da casa do teu próximo ou para dentro da tua casa que nem um salário adequado tem? As empresas de ônibus aí, ó, estão tudo morrendo de fome aí por apoiar a safadeza da corrupção. Aí quer falar mal dos outros. Quer falar mal de uns e de outros. Amigo, quem fala mal do justo é igual o diabo dentro de casa, amigo. Que só destrói a família. Que hoje em dia, se for ver bem aí, se for juntar metade de um terço aí da população brasileira aí, que tem dinheiro aí, não vai caber um. Se for contar por dentro dos hospitais e das clínicas que hoje em dia nós estamos aí, vai ter que mandar todos os médicos embora. Tem muitos médicos aí, muitas vezes trabalham aí, sem um salário no bolso aí, para tomar conta de vida de vagabundo, que muitas vezes vive dentro de um carro ou vive no meio da rua aí, tomando tiro ou tiro por aí, para poder conviver e viver pela própria vida alheia que se tem, e muitas vezes, morto e foi que dali foi feito, quem foi feito, a van? A van comercial foi feita de quem? Foi feita da própria milícia, do próprio Estado, do governo federal. Porque, amigo, se eu sou dono no Brasil, van, Uber, mototáxi, não existiu um moto delivery, não existiu um vagabundo que está sentado com o rabo dentro de casa, que se levante para poder entrar no supermercado ou ir numa lanchonete para comprar alguma coisa para poder comer. Aí vai falar o quê, amigo? O quê? O que o empresário ganha com isso? Não ganharam foi nada. Nada. Ganharam foi um caminhão vazio, um espaço dentro do estômago para poder viver e conviver com a fome. Então, Brasilzinho, antes de falar mal da minha vida e jogar seus veículos, olha a tua casa. Mas olhe mesmo a tua casa antes de querer fazer um barulho no meu ouvido. Antes de você falar mal da minha religião, olha a tua religião que você convive com ela. Porque a Bíblia, ela fala mesmo, aquele que não faz o ideal e o adequado e o justo para sua família é pior do que o diabo dentro de casa, ou na rua, ou em qualquer lugar que se anda por aí. Aí quer falar mal da minha vida? Quer viver me criticando? Quer viver me desmoralizando? Aí pega aí um batalhão de polícia para tomar conta de uma porrada de vagabundo que vive rebolando aí de carro no meio da rua aí. Ou senão uma raça de marginal que vai para um baile aí, que vive aí com a cara cheia de cachaça
e pega os seus veículos e fala que seus filhos são dotados, fala que tem estudo. Se meter a mão numa matemática ou num papel ou numa caneta para poder fazer a conta dentro de casa, vai dar um 0 para ele, ou a professora, quando dá um 0, o pai quer ir lá esculachar, mas quer ir lá bater na professora. Sem saber o comportamento do próprio filho de dentro de casa, ele quer falar mal da minha vida. Tem que tomar vergonha na cara, Brasil. Tomar vergonha na cara, porque no dia que realmente eu me levantar, do jeito que eu quero me levantar, amigo, vagabundo dentro de casa, na minha casa não entra. Vai ter que ser todo um diploma, ainda vai ter que ser um bom médico na minha mão. Senão, amigo, vai morrer de fome na minha mão. Ainda querem me matar até de fome. Eu faço uma diferença com vocês, amigo. Uma diferença de morte súbita. Me dá um copo de veneno, que do veneno nem um fogo um homem se escapa. Pega uma porção aí que vive aí zombando aí da vida de um e de outro aí, bota juntinho com eles aí no paredão aí, de fuzilamento aí, filmado para dentro da casa de cada cidadão brasileiro, só dentro do Brasil. Aí nós vamos ver quem vai sair vivo. Vocês vão ver a bala vindo e caindo no chão, e eu rindo ainda olhando para a cara de vocês ainda do lado dos corpos que vão cair. Ou se não me dá um copo de veneno mediante aí, ó, ao mundo brasileiro aí nós vamos ver se eu não sobrevivo. Se abaixo do meu Deus, do soberano, criador, universal, o de seu Filho Jesus Cristo, se eu não sou um anjo. O próprio Brasil procurou a própria condenação no meio deles. O próprio sistema brasileiro criou a própria violência para eles. Por viver apoiando uma porção aí, ó. Que muitas vezes aí não são nada na vida, mas portam uma arma aí, conforme nós vimos a última reportagem aí. A gente vê várias reportagens aí, de todos os dias, mas não vê o Brasil mudar para melhor. Aí quer falar de soberania de quê? Quer falar de soberania de mais o quê? De soberania o Brasil não tem nada, amigo. Não tem nada. Se você abre uma porta de um cidadão comum aí que trabalha aí, que tem seus filhos, que tem sua família, que tem um doente de casa, e muitas vezes o próprio doente morre pela falta do remédio. E um trabalhador, ele morre pela falta do desemprego e pela fome que ele tem dentro de casa. Aí vai falar mais o quê da minha vida? Vai viver me criticando em quê? De um sistema que hoje em dia nós vivemos e convives, vimos e viemos, e nada é amostrado. Nada é feito. Um salário mínimo que um gás hoje em dia está quase R$ 150 aí, para você poder comprar um gás é uma dificuldade, para você poder comprar o leite para o teu filho é outra dificuldade, e é tudo inconveniente. Eu não quero mesmo nada de vocês não, amigo. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero a droga do carro de vocês, eu não quero a amizade de vocês não. Porque não me convém. Quando eu vi mesmo que esse país estava querendo mesmo me eliminar, jogando seus carros, jogando suas vidas contra a minha vida, me querendo me banalizar, me querendo fazer de monstro, tirando pessoas de perto de mim, vivendo falando mal de mim. Eu falei assim, amigo, agora as coisas estão ficando melhor ainda do jeito que eu gosto. Foi onde que eu pensei. Falei assim, bora ver até onde que esse Brasil vai ir. O que que o mundo fez brasileiro com o mundo brasileiro lá fora? Se hoje, amigo, for abrir a porta do Brasil lá fora, lá não existe brasileiro. Porque lá eles têm fé, amigo. Porque o meu vídeo correu o mundo, e o mundo que eu vi meu vídeo correu na mão de reis, na mão de rainhas, na mão de presidentes, na mão de governadores, na mão de desembargadores lá fora, juízes, promotores, só de pessoas de grande e altos seus escalões.
Se for para gente poder fazer pelo seu Brasil, eu começo por dentro da favela. Se for para poder fazer a minha exigência, eu quero estar pessoalmente. Não era por vida que eu luto. Eu não estou generalizando nem criminando ninguém, não. Os próprios criminosos se deram pela própria mão, pela sua própria arma que se usaram. É conforme eu falei, hoje em dia estão tudo aí, ó, passando fome aí. Passando mais necessidade ainda. Porque o sistema vai apertar, amigo. Enquanto o Lula de lá vir de lá, não vai vir com boa notícia para vocês, não. Porque o que vocês fizeram na minha vida é nazismo, é terrorismo. Se vocês fazem comigo, vocês fazem com outro. Vocês conhecem a lei francesa? Conhecem a lei africana?